Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto do Encontro. Hoje com a presença do vereador Bertin Scandiuzzi e do doutor Wilson Rogério Picão Estevão. Você que quer interagir com o programa, é só entrar no Facebook, www.facebook.com/Rede Legislativa, né? Aí você vai participar, interagir com o programa Ponto do Encontro, que está sendo ao vivo agora no canal Alesp e também no nosso canal digital 24 horas. Vereador, nós temos várias CPIs, ainda que não tem o seu desfecho aqui na Câmara Municipal, e o senhor tem duas, o senhor propôs duas, e elas não podem ser abertas imediatamente por causa dessas que não foram finalizadas. Qual é a posição do presidente da casa para o senhor? Bom dia, Luciano. Eu quero agradecer aqui ao doutor Wilson Picão, e o Wilson Rogério Picão, de ter aceitado esse convite nosso, doutor. Muito obrigado pela presença. Respondendo sua pergunta, Luciano, nós temos realmente duas CPIs, aquela que fala sobre o lodo do resultado do tratamento de esgoto na cidade de Ribeirão Preto e o problema também dos terrenos lá do distrito industrial que foram vendidos, mas o comprador ainda não recebeu esses terrenos. Então, são empresas que querem vir para Ribeirão Preto e não têm condição de vir, porque não receberam, com a desculpa de que a infraestrutura daquele loteamento ainda não foi concluída. Então, nós solicitamos essa CPI, foram aprovadas em plenário, né? Estamos aguardando, porque nós temos 5 CPIs, uma delas desde 2011, travando o andamento de nova CPI, porque as 5 que estão em andamento não estão em andamento, estão paradas. E, enquanto isso, nós não podemos instalar nenhuma nova. Então, no dia 5 de fevereiro, eu protocolei na presidência um pedido de vistas a essas 5 CPIs. Infelizmente, até hoje não tivemos nenhuma resposta e nós estamos, então, aguardando para que, com a resposta, a gente possamos analisar e ver o porquê que estão paradas e por que não tem andamento e conclusão. Teve a CPI do pró-urbano, que foi feito com uma rapidez violenta, foi concluído, pronto, instalou uma nova. Agora, já são 5 que nós estamos aguardando a conclusão de pelo menos uma, para que a gente possa instalar uma das nossas que está aguardando a conclusão de alguma. Doutor Wilson Rogério, obrigado pela presença. O senhor, como advogado, trabalha na área jurídica, o que fazer nessa situação? Eu agradeço o convite do Bertinho, agradeço você, Luciano, por estar aí nos recebendo. É um problema sério, é um problema de legislação. Nós temos esse problema das CPIs também na esfera federal, também na esfera estadual, e estamos vendo aqui em Ribeirão Preto. Eu acredito que esse número é muito pequeno. Esse número assim, de 5 CPIs em andamento só, são muito pequenas frente aos problemas que as cidades encontram, né? É lógico que ninguém vai pedir uma CPI por motivos banais, né? Até porque, se pedido, o plenário iria rejeitar, né? Então, o que deve ser feito aí no caso é se mudar o regimento da casa, né? Muda-se o regimento da casa, abre-se aí uma oportunidade para outras CPIs, né? Eu acho que a Casa de Ribeirão Preto, o trabalho, como o Bertinho disse, é um trabalho rápido na apuração dos fatos, né? Tudo muito simples, os vereadores estão sempre dispostos, como a gente tem acompanhado outras CPIs, então nada impede que haja um consenso da casa para que se altere esse número. E em se alterando, melhor para a população, melhor para o vereador, que vai poder desempenhar o papel dele, que é o papel fiscalizatório, o primeiro deles, né? Ganha-se todo mundo. Então, assim, é necessária uma mudança da legislação.
Vereador, o senhor também é presidente da Comissão Especial de Estudos sobre a recuperação da Mata de Santa Teresa. O senhor já tem um posicionamento do governador de estado ou das áreas, das autoridades estaduais sobre esse processo de recuperação, já que a mata é uma área do estado? Luciano, primeiramente eu queria dizer, o doutor Picon lembrou muito bem, nós na época, na revisão por parte de um trabalho do vereador Beto Canguçu, que ele propôs a revisão do plano do regimento interno da Câmara Municipal, nós fomos autor de uma emenda que solicitamos, doutor, que fosse o problema de CPI fosse sem números determinados, quantos fossem necessários a instalação, como é a comissão de estudos, né, as comissões de estudos de algum assunto que o vereador se interessa e que tem obrigação de se preocupar. Mas, infelizmente, essa emenda também foi negada em plenário. Infelizmente, eu não sei por quê, que as CPIs, que é aonde a gente pode fiscalizar com mais profundidade os assuntos que interessam ao desenvolvimento, ao crescimento da cidade, à condição digna da população, infelizmente foi negado em plenário essa emenda minha também, na época da revisão do plano diretor. Em relação à Mata Santa Teresa, nós estivemos, quando teve uma reunião do secretário do Meio Ambiente do Estado, esteve aqui em Ribeirão Preto, e um grande número de vereadores, o secretário do Meio Ambiente da cidade de Ribeirão Preto também esteve presente. Nós fizemos a proposta de uma comissão de estudos para ver o andamento da recuperação da Mata Santa Teresa. Nós já implantamos essa comissão de estudos e solicitamos do secretário do Meio Ambiente do Estado um relatório, qual é o plano, qual é o projeto que já existe, que nós sabemos que já existe um projeto, e que ele manda então a cópia para que a gente veja como que são os andamentos, qual o desenvolvimento para que essa recuperação seja feita com maior rapidez, porque é realmente, como você disse, o pulmão de Ribeirão Preto é a Mata Santa Teresa, e nós estamos preocupando com o ar, com o clima, com a situação de saúde da população de Ribeirão Preto. E um problema alarmante, viu, doutor, é que as pessoas não respeitam. Além das nossas autoridades, principalmente do Estado, nessa demora toda de ter um projeto de recuperação da mata, a própria população não tem o mínimo respeito. Lá nós temos rituais de magia negra, rituais de macumba, com velas, com todo tipo de produtos que vai colocar fogo na mata mais cedo ou mais tarde. Pode ter sido a causa, né? Também pode ter sido a causa. Um outro ponto, desova de lixo orgânico, entulhos, quer dizer, a população também, ela não preserva a natureza e a volta é muito rápida, né? Teresa há muito tempo, Luciano, eu levava minhas meninas lá para ver os macaquinhos, né? E assim, realmente é uma perda para a cidade, é uma perda para a região, né? Porque nós podemos dizer em termos de região, a importância da mata para a região. E o que nos preocupa muito é esse descaso das autoridades, né? Então, assim, o governo do estado age de forma morosa, né, nessa recuperação, nesse projeto. O governo municipal parece que não tem força para cobrar o governo do estado, né? Não é responsabilidade do governo municipal, mas deveria sim ele ter uma força política para que pudesse cobrar o estado. Os nossos deputados se encontram inertes em relação a isso, a gente vê que não está assim, tendo nenhuma medida efetiva. Então seria necessário que a classe política de Ribeirão Preto se conscientizasse, né? Porque é muito difícil você ver aqui o Bertinho, por exemplo, está dizendo, eu fiz o ofício. Mas é um ofício, né? Agora, a partir do momento que se começam a chegar lá ofícios dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos prefeitos, não só de Ribeirão Preto, mas de toda a região, né, pedindo medidas, eu acredito que vai mexer com isso e que o governador vá se sensibilizar, pelo menos para o fato, e pedir para que se tome as providências necessárias. Vereador, seria de bom grado a Secretaria de Educação, principalmente com as crianças, agora que estão começando, fazer visitas à mata,
e os professores explicarem para as crianças, desde o início, a importância da mata na vida delas, para começar a ter esse tipo de consciência. Até para a criança coibir o adulto de fazer uma transgressão terrível, como vem sendo feito na nossa Mata Santa Teresa. Como também em áreas públicas da cidade. O senhor vai nos parques públicos, eu fui ao Jardim Botânico, impressionante aquele parque como está destruído. Sujeira, mato alto, as pessoas não estão nem aí, latas de refrigerante, de bebida alcoólica, sabe, um negócio absurdo. Isso eu estou falando na área nobre da cidade. Quer dizer, é impressionante a falta de educação também da população, vereador. Eu concordo com você, mas nós sabemos que, infelizmente, você falou da Secretaria da Educação, nós temos que lamentar a saída de uma pessoa digna, uma pessoa competente, que foi a professora Débora, que fez um trabalho maravilhoso durante o comando da Secretaria da Educação. E estamos desejando ao sucessor da professora Débora que tenha o mesmo sucesso, porque vontade e capacidade ele tem também. Mas o que eu quero te dizer é que o exemplo também aqui em Ribeirão Preto, você vê, nós temos o parque aqui, Maurílio Biagi, que quanto tempo ele ficou fechado, lacrado, sem as pessoas, a população poder usufruir daquele local maravilhoso para fazer suas caminhadas por desculpa do carrapato de capivara. Nós tivemos a preocupação, Luciano, de ir até a USP, aonde é a origem do nascimento, a origem dessas capivaras, que elas se deslocam até aqui na região da Câmara Municipal e do Parque Maurílio Biagi, vem pelo córrego que nós temos aqui. Mas é uma desculpa que foi assim, não podemos aceitar. A população ficou indignada e nós fomos lá ver que simplesmente uma associação dos funcionários da USP resolveram o problema, doutor. Fizeram um alambrado de 80 centímetros de altura e dando espaço para a capivara ter o habitat dela. E, enquanto isso, o mato sendo sempre roçado. E eles têm uma solução que é fabricada a custo pequeno, que faz a pulverização do mato, porque nós aprendemos lá com alguns funcionários que a capivara, ela no passar, o mato estando alto, o carrapato pula da capivara para o mato. Então é onde há contaminação. Aqui no parque, para começar, não foi feito o alambrado a custo mínimo. Eu acho que qualquer empresa faria um trabalho desse de presente para Ribeirão Preto. E a roçada, quer dizer, roçada não existe. Eu fiz uma visita semana passada lá no Jardim Independência, doutor, sem brincadeira, na rua, num terreno público. Não dava para caminhar porque o carrapicho, aquele carrapicho, grudando na roupa da gente. Quer dizer, então, como que a população... E o pior, bem próximo à rua onde ocorre as feiras livres. Quer dizer, como que aquela população, um bairro maravilhoso como o Jardim Independência, está num verdadeiro abandono. Então não é só o problema da mata, o problema também é que a cidade está mal cuidada também nesse sentido. Então, aí o senhor propõe uma CPI sobre os lotes do Distrito Industrial. Aí eu pergunto, aquele empresário que adquiriu o distrito e já extrapolou o prazo dele receber esse lote com todas as melhorias, como que ele deve agir, doutor? Isso é uma notícia que pegou, acredito que a cidade inteira de surpresa, porque desde o início da gestão da atual prefeita, ela fala em trazer empresários para Ribeirão Preto, anunciou diversas fábricas, fábrica de carros, fábrica de rodas, fábrica disso, fábrica daquilo, pediu aqui nessa Casa de Lei. E aqui eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu era assessor do líder do governo aqui na casa. Houve um esforço danado para que todos os vereadores se mobilizassem para trazer fábricas, trazer investimentos, trazer principalmente empresas de tecnologia, para que fosse feita uma indústria limpa em Ribeirão Preto. E nós vimos um esforço da casa, de todos os vereadores, trazendo, apresentava esse pessoal no Palácio do Rio Branco. Serviu muito bem para fazer fotografia, só para isso. De todas as empresas anunciadas,
acho que nenhuma se instalou. Propaganda enganosa, né, doutor? Propaganda enganosa. Deveria se aplicar o Código de Defesa do Consumidor aqui no caso, né? Mas voltando ao assunto, esse empresário, ele sofreu um golpe, né? Isso, se fosse no particular, se não fosse o poder público que estivesse fazendo, era estelionato. Quer dizer, o poder público recebeu e não entregou o bem, obteve vantagem ilícita, né? Então, eu, no papel de empresário, se estivesse dependendo desses lotes e não tivesse recebido, certo? Imediatamente eu procuraria o Ministério Público, procuraria o fórum e entraria com uma ação contra o município e contra as autoridades. Inclusive, a meu ver, salvo o melhor juízo, cabe aí até uma improbidade administrativa, né? Porque se prometeu uma venda e não se fez. Você imagina o prejuízo desse empresário. A gente sabe que as empresas não se programam de hoje para amanhã, né? Então isso tem um projeto aprovado, eles estão esperando, estão com investimentos esperando. Outro dia teve até no jornal um que teve que alugar uma área em outro local e está gastando lá e gastando aqui. Quer dizer, ele paga aqui o terreno que ele não tem, que ele não recebe, e gasta com aluguel em outra cidade, né? E fora isso, o prejuízo maior, que é a falta de geração de empregos na cidade. Hoje, quando o Brasil sofre uma escassez de empregos enorme, Ribeirão Preto está aí com várias empresas querendo ofertar empregos, né? Então são os empregos diretos, os empregos indiretos, e a prefeitura simplesmente não entrega porque diz que tem problema, né? A prefeitura não pode ter problema, a prefeitura tem que ter programação. Vereador, o senhor trouxe empresas para Ribeirão Preto, né? E empresas de grande porte para a cidade. E o senhor é um batalhador muito grande por causa dessa área industrial. O senhor é muito preocupado com o emprego em Ribeirão Preto. Independente dessa CPI ser instalada ou não, qual a sua posição? Olha, eu vou continuar cobrando, porque, como disse o doutor, teve empresa, Luciano, que comprou e pagou à vista, doutor. E essa empresa foi tirada foto no gabinete da prefeita, considerando-se uma empresa internacional. Quer dizer, estou trazendo uma empresa internacional. Cadê o incentivo do governo municipal? Quer dizer, saiu só nos jornais, aquela propaganda enganosa na entrada da cidade, traga a sua empresa para cá, e isso daí ficou no papel. Eu tenho certeza, a única empresa realmente de fora que veio para Ribeirão Preto, como você lembrou, Luciano, foi um trabalho nosso, a empresa do Arroz Vasconcelos. Foi uma luta, eu acompanhei os empresários para adquirir aquele terreno. Eles participaram de uma licitação, e eles venceram a licitação e adquiriram o terreno e compraram, pagaram. E já está funcionando essa empresa. Tive o prazer de participar, através do convite da diretoria dessa empresa, de participar da inauguração. E na época, a prefeita recebeu maravilhosamente esses empresários que eu levei. Os levei até o gabinete da prefeita, e ela inclusive prometeu, olha, no dia da inauguração desta empresa, eu quero, juntamente com o Bertinho, através desse arroz, eu quero fazer uma galinhada para inaugurar. Olha a satisfação que ela tinha de uma empresa. Quer dizer, nem na inauguração ela compareceu. Então, são coisas que deixam a gente chateado, porque realmente, o doutor falou muito bem, cadê o emprego? Adianta fazer aquele movimento na esplanada Pedro II, que tá conseguindo mais emprego para a população? E o senhor sabe o resultado daquele trabalho? Eu também não tomei conhecimento nenhum, não sei quantos empregos. A população fez aquela fila debaixo de sol, debaixo de chuva, e eu não sei até hoje se é que teve algum emprego, a não ser aqueles cargos comissionados, né? Que a prefeita soube muito bem resolver através do poder da caneta e usando o nosso dinheiro público com esses cargos comissionados, que não se vê coisa nenhuma, que nós temos conhecimento, como eu já denunciei aqui na tribuna, doutor. Tem uma diretora da escola, do Centro Cultural Campos Elíseos, que, por ser presidente de um partido, ela foi nomeada diretora, e eu pedi a relação de presença, não teve uma assinatura sequer dessa diretora. E ela pediu um afastamento para tratamento de saúde, e, segundo denúncia, foi localizada fazendo tratamento no litoral, na praia do estado de São Paulo. Quer dizer, são coisas que a gente fica admirado enquanto a população sofre aí com coisas erradas nesse governo, e que nós não temos uma solução. E essa diretora continua trabalhando, quer dizer, continua
trabalhando não, continua lá nomeada para aquele cargo, mas sem função, porque são os funcionários que tocam. E inclusive, ela recebe o salário dela, mas os professores de lá, que é uma ONG, né, eles há 4 meses têm a denúncia de que não recebem o seu salário. Então, são coisas absurdas que acontecem aqui em Ribeirão Preto que nós não podemos concordar. E em relação aos terrenos, nós vamos continuar, Luciano. Você pode ter certeza que nós queremos saber, através dessa comissão, dessa CPI. Se a CPI não for possível, eu vou pedir uma comissão de estudos, pelo menos para a população ficar sabendo que houve promessa, houve campanha mentirosa, né, dizendo que ia trazer empresas, e até hoje a única empresa de fora que eu tenho conhecimento foi essa, o Arroz Vasconcelos, e nunca mais tive notícia alguma. Quero dizer ao Dr. Wilson o seguinte: a gente fica analisando todos os fatos, vendo todos os fatos, e a gente é uma cidade universitária. Vários alunos estão entrando no mercado de trabalho, jovens começando o trabalho. Então você tem aquele jovem que sai do ensino médio e vai para o trabalho, porque não tem, e precisa do trabalho para tentar entrar na universidade, para conseguir custear. E tem aquele que sai formado, que vai para o mercado de trabalho. E a gente conversa com vários pais que estão apavorados, porque os filhos vão ter que buscar trabalho fora daqui. E já tem campos em Ribeirão Preto, de trabalho, que escasso, e as pessoas precisam sair. E isso está muito complicado. E quando você tem uma área industrial com 24 lotes atrasados, com empresas dispostas a investir na cidade em determinados segmentos, está tirando e matando o sonho de muita gente que está querendo iniciar no trabalho. Infelizmente, a gente sente uma falência do poder público em Ribeirão, né? No termo falire, falência vem do latim falire, né? Que é a falta, é deixar de entregar, é não cumprir aquilo que foi prometido, né? Então, nos 4 primeiros anos desse governo, a gente, até exercendo esse papel de assessor, a gente percebeu assim que poderia estar havendo erros por desconhecimento, por ignorância, né, por falta de tato mesmo. Depois a gente vê que não, Luciano. A gente vê que a cidade está falida em todos os sentidos, né? Você tem problema no transporte público, você tem problemas graves na saúde, você tem problemas graves nos parques, você tem problema nas ruas de Ribeirão Preto com os buracos aí que causam acidentes, inclusive com morte, né? Você tem problema na educação, que nós vimos o movimento dos professores, quer dizer, só receber o seu salário depois que entrou a primeira parcela do IPTU. A prefeitura diz que não tem nada a ver, mas tem, é lógico, entrou o IPTU na sexta-feira, na segunda-feira eles conseguiram receber seu salário que estava atrasado. Então, assim, e o principal que você pode perceber, é muito sucinto isso, nessa segunda legislatura, né, qual era o número de vereadores que era da base? E quais são hoje? Né? Inclusive os vereadores estão deixando o poder executivo, né? Hoje você tem uma oposição que está se fortalecendo. Por quê? Porque não dá mais para acreditar nesse trabalho que não vem sendo feito. Você vê os secretários deixando seus postos, né? Teve o Marcelo Palincas do esporte, teve a Débora Vendramini da educação e tem outros para sair. Já está noticiado, né? Secretaria da Fazenda, parece que a assistência social, tem vários aí que estão saindo. Então, assim, está falido. Só que, infelizmente, o Poder Executivo parece que não enxerga isso. O Poder Executivo está míope, né? A visão dele é muito limitada. E quando é limitado, o prejuízo vem para toda a população. Porque é muito fácil, quer dizer, vou entregar uma cidade com uma dívida declarada de 750 milhões, que sabe-se que é muito mais do que isso, né? Tem mais 400 milhões, 350 milhões de obras do PAC, com juros e taxas de 8%, que vão sobrar para os próximos prefeitos pagar. Então está se arrebentando com a cidade. O termo é esse, a cidade está arrebentada. E isso é o que gera. Quer dizer, a população vai ter que sair de Ribeirão Preto,
para ir procurar emprego fora. A população não vai ter conforto, não vai ter segurança, não vai ter saúde em Ribeirão Preto, né? Infelizmente, é o caminho que está sendo dado para essa cidade. A verdade é que nós estamos... Com licença, só um minutinho, eu estou pegando o gancho do doutor. Eu me lembro, o senhor disse que tem secretários que estão saindo, secretários que trabalhavam. Agora, tem secretário, doutor, que até hoje eu não sei por que veio. Esse ex-prefeito de Sertãozinho, que está como secretário aqui, nem sei qual é a pasta que ele usa, que ele está nomeado, eu nunca vi falar o nome, o trabalho desse homem, mas ele não sai. Esse não pede para sair porque a cadeira dele está bem confortável, sabe? São os amigos do rei. É o amigo do rei. Esse daí não tem, ninguém mexe com ele. Esse pode ficar sossegado que ele não vai pedir demissão, não vai pedir para sair. Porque ele está de acordo com as coisas que estão acontecendo, as coisas erradas que estão acontecendo aqui em Ribeirão Preto. Mas não é um retrato da política nacional a cidade? Você não deve se basear pelos erros dos outros. Não. Eu acredito o seguinte, que não importa que se a política nacional está do jeito que estão, o problema da Petrobras, problemas que tem acontecido eu não estou dizendo nisso, estou dizendo a estruturação, porque a cidade cresceu demais, ela precisa descentralizar a prefeitura. A prefeitura, eu acho que administrações regionais, norte, sul, leste, oeste, central e o do distrito de Bonfim Paulista, já passou da hora de acontecer. Mas com esse tipo de governo que tem aqui em Ribeirão Preto, não é possível, porque a prefeita centraliza. Federal, isso está enraizado. A prefeita quer centralizar tudo para ela resolver, e ela mostrou que não tem essa competência para administrar uma cidade como Ribeirão Preto. Ela abandonou a cidade de Ribeirão Preto. O problema, Luciano, que eu vejo e a gente ouve em todos os corredores aí, é que Ribeirão Preto está na mão de 2, 3 pessoas. Né? O poder executivo hoje é desenvolvido por 2, 3 secretários. Esses secretários que saíram é porque não eram ouvidos. São secretários que sentavam em uma mesa de reunião, havia as proposituras, saía com tudo resolvido e no dia seguinte estava tudo mudado, né? Então, assim, são poucas as chances que tem. O que me assusta quando você diz em descentralizar vai se descentralizar com uma maneira séria de fazer isso, ou vai se descentralizar para se criar mais cargos, entendeu? Para aqueles de sempre. Não vai nessa administração, isso aí. Sim. Mas que o Ribeirão precisa, urgentemente precisa. O que a gente não pode é querer que se descentralize seguindo essa metodologia que vem sendo feita hoje, né? Tá errada, provou que está errado, né? Os caixas estão falidos, né? A saúde, todos esses detalhes que nós já falamos estão falidos. Então, assim, vamos criar um novo modelo. É o que você disse, quer dizer, está errado a nível nacional? Tá, mas a gente começa a consertar de dentro de casa. Você educa seu filho dentro da sua casa, você não espera que a cidade o eduque, né? Então vamos começar aqui embaixo, né? Vamos fazer na nossa cidade para que isso surja efeitos para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país, né? Agora, para isso, é preciso boa vontade, é preciso seriedade e é preciso, acima de tudo, competência. Luciano, se você me permite, inclusive o doutor Picão falou muito bem. Ontem eu estive presenciando, fiscalizando a entrega de casas, o sorteio de casas. A prefeita não compareceu, se bem que dizem que ela está acamada, está em tratamento. Mas compareceu o secretário da Casa Civil com a secretária da Assistente Social para fazer os sorteios. Nem sequer o presidente da Coab esteve presente. E a população ficou indignada no critério. E o vice-prefeito? O vice-prefeito também não esteve presente. Talvez o vice-prefeito, segundo a informação que eu tenho, ele não tem nem sido comunicado de nada por parte, segundo o noticiário que a gente vê, que ele está insatisfeito, ele está isolado do governo municipal. Então, o que aconteceu? A população saiu da Cava do Bosque ontem contrariada, vaiando o sistema e o critério que foram feitos os sorteios. Então, quer dizer, são coisas que pessoas esperando por uma habitação, procuram os vereadores para saber como que faz para conseguir uma casa, a gente orienta, leva até a Coab, orienta direitinho, dentro de uma normalidade. Chega lá, olha, foi uma vaia total, o pessoal abandonando a Cava do Bosque antes do término do sorteio. Quer dizer, então, são coisas que você vê, a cidade está assim, ó, à deriva, igual um barco à deriva no mar. Tá conforme toca a onda, conforme vai a população.
aceitando as coisas erradas. Aceitando não. A população está indignada, procuram os vereadores. O que nós vamos fazer? Mas o vereador tem limite, né, doutor? Não pode ser o dono da situação. Eu quero agradecer a presença do vereador Bertinho, do doutor Wilson, a sua audiência. O tempo urge, vereador. Até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.